Nós vamos olhar hoje as equações diferenciais de ordem n lineares. Então, de um lado, a gente ampliou muito o problema, porque passamos de ordem 1 para a ordem n, vamos falar de ordem qualquer, e já começamos com um caso mais simples, que são as lineares. Lembre que nas de ordem 1, nós tratamos de lineares e de outros casos mais gerais. De ordem n, nós vamos começar com as lineares, que já é um problema grande e bastante complicado. Então, uma linear de ordem n está escrito aqui com um asterisco, é uma fórmula genérica. Você tem a derivada de ordem n da função, até a derivada de ordem 1 até a função, e uma função que só em x, que não envolve o y. E as derivadas do y que aparecem multiplicadas por funções em x. As funções em x não precisam ser lineares em x. Nessas p's de x, eu posso ter um seno, posso ter uma exponencial, posso ter um x ao cubo. Sempre que a gente for resolver uma linear de ordem n, nós vamos ter que resolver a homogênea associada. A homogênea associada é a mesma equação, só que ao invés de ter a função q, tem a função nula. Então, uma equação em que o termo que não tem o y é zero, chama-se homogênea. A função de ordem n-1, derivada, vai até... Então, as seguintes informações são relevantíssimas. Primeiro, a homogênea tem como conjunto geral de soluções um espaço vetorial de dimensão n. Então, esta homogênea tem o seu espaço de soluções, é um espaço vetorial de dimensão n. Imagine que eu tenho uma base para esse espaço. O espaço vetorial de dimensão n tem uma base com n vetores Li. No caso, os vetores são funções. Com n funções Li. E imagine que eu tenha uma solução particular da equação completa, da equação original. Então, eu tenho a solução geral da equação completa, dada pela seguinte estrutura. É a combinação linear dos vetores da base da homogênea, mais a particular. Se você pensar que isso aqui é a solução geral da homogênea, a solução geral da equação completa é a solução geral da homogênea transladada pelo vetor particular, solução particular. A consequência desse resultado é que quando a gente vai resolver uma equação diferencial de ordem n, a gente tem que fazer dois passos. Um passo é pegar a homogênea e achar a base, e outro passo é pegar a equação completa e achar, não todas, achar uma. E aí a gente junta as duas coisas e a gente tem todas. Está claro essa estrutura? Então, nós sempre vamos ter que fazer esses dois passos. Trabalhar com a homogênea para achar a base e depois achar uma particular. Vou começar com o problema de achar a base da homogênea associada. E vou começar olhando as homogêneas de coeficientes constantes. Então, nós vamos fazer uma pausa para analisar equações diferenciais de ordem n com coeficientes constantes. Então, agora eu vou introduzir um terceiro tipo aqui, é uma equação, olha quantas condições, é uma equação diferencial linear de ordem n, homogênea, de coeficientes constantes. É claro que eu simplifiquei bastante o problema agora. Então, a minha equação tem a seguinte estrutura, derivada de ordem n, mais, ao invés de uma função, multiplicando a derivada de ordem n-1, tem uma constante. Até que eu tenho uma constante A1 multiplicando a derivada da função, uma constante A0 multiplicando a própria função e igualado a zero, porque eu estou supondo homogênea. Então, é homogênea com coeficientes constantes. Eu chamo de polinômio característico
desta equação que eu vou chamar de 3 asteriscos. O polinômio não é uma incógnita lambda, P de lambda, que é lambda elevado a n, mais o an menos 1, lambda elevado a n menos 1, mais A1 lambda mais A0. A incógnita do polinômio, lambda, aparece elevado a um expoente, que é o grau da derivação, começando com elevado a n e terminando sem nada, porque quando eu tenho A0 vezes a função não está derivado. O grau de derivação aqui é 0. E eu chamo de equação característica o polinômio igualado a 0. A equação característica é uma equação algébrica. Lambda elevado a n menos 1, lambda elevado a n menos 1, mais A1 lambda mais A0 igualado a 0. Então, isso é uma equação algébrica na incógnita lambda. Fato. Se você consegue resolver a equação algébrica que eu acabei de escrever, se você acha as raízes dessa equação, então a equação algébrica, estou falando de uma matéria lá do ensino médio, resolver equações algébricas com os coeficientes constantes ali. Se você acha raízes da equação, você tem soluções da equação diferencial. Várias coisas podem ocorrer quando você resolve uma equação algébrica. Você pode ter raízes reais ou raízes complexas. E você pode ter raízes simples ou raízes com multiplicidade. O fato básico é que se um certo número é raiz da equação algébrica, e elevado àquele número x é solução da equação diferencial. Este é o fato mais básico de todos. Se você tem uma raiz da equação algébrica, exponencial da raiz vezes x é solução da equação diferencial. Esse é o fato mais básico de todos. O que acontece quando tem multiplicidade? O que acontece quando é raiz complexa? É tudo derivado desse mesmo fato básico, que as exponenciais das raízes vezes x são soluções da equação diferencial. Vou dar o primeiro enunciado. Eu poderia fazer um primeiro enunciado só para vocês concretizarem, mas depois eu já vou pôr o enunciado geral aqui, tá? Mas o primeiro dos nossos teoremas diria o seguinte, nem sei se vale muito a pena, essa frase é só para concretizar o que eu estou falando, depois eu até vou apagá-la. Se um certo lambda, ou se um certo alfa, vou usar outra letra, se alfa é raiz da equação característica, então a seguinte função, e elevado a alfa x, é solução de 3 asteriscos. Esse é o fato fundamental. Eu já vou passar isso a limpo com mais detalhes, tá? Mas o que eu queria, então, preliminarmente, para ver se está bem claro qual é a ideia, suponha que você queira resolver essa equação diferencial. Segunda derivada de uma função, menos 7 vezes a primeira derivada, mais 10 vezes a função igual a 0. Então, isso é um exemplo de uma linear de coeficientes constantes. Em particular, o grau é 2. O que é a equação característica associada? A equação característica associada é a seguinte equação algébrica, lá do ensino médio. Lambda ao quadrado menos 7 lambda mais 10 igual a 0. Aqui não tem incógnita, porque é a própria função. A expoente da incógnita é o grau de derivação. Como aqui não está derivado, é 0. Então, o problema é resolver essa equação algébrica. Essa é uma equação algébrica simples de resolver.
E quando você resolve, você descobre que lambda tem dois possíveis valores, lambda igual a 2 ou lambda igual a 5. Só resolver pelos métodos usuais. Soma e produto, a fórmula resolutiva da equação, aquela que tem o delta. Como que você resolve? Resolveu, tem duas raízes? Então, olhe para as seguintes funções. y1 de x e elevado a 2x, y2 de x e elevado a 5x. Essas funções são soluções dessa equação. Se você junta com o fato que é uma linear de ordem 2, o espaço das soluções é um espaço vetorial de dimensão 2, e eu acabei de achar duas soluções, e elas são LI, eu acabei de achar a base. Aquelas duas funções formam uma base. E a solução geral da homogênea é combinação linear daquelas exponenciais. Vocês entenderam qual é o fato que eu estou citando? Eu escrevi aquele exemplo simples só para deixar bem concreto. Deixa eu explicar em cima daquele exemplo por que esse resultado é verdadeiro, por que aquelas funções satisfazem isso. Por que a exponencial que aparece aqui? Olha aqui ainda nesse rascunho o que está acontecendo tudo. Imagina uma função do tipo y igual a alfa e elevado a alfa x. Quem é a derivada? Do alfa x. Quem é a segunda derivada? Alfa ao quadrado e elevado a alfa x. Não é? Pegue essas funções, alfa ao quadrado, alfa e só e elevado a alfa x, joga nessa fórmula. Você joga nessa fórmula, fica alfa ao quadrado e elevado a alfa x, menos 7 vezes alfa e elevado a alfa x, mais 10 vezes e elevado a alfa x. Coloca e elevado a alfa x em evidência. Alfa ao quadrado menos 7 alfa mais 10. Agora, alfa ao quadrado menos 7 alfa mais 10, isso é a própria equação, não é? Lambda 2 menos 7 lambda mais 10. Imagine que o meu alfa seja a solução da equação algébrica. Se o alfa é a solução da equação algébrica, quanto que dá esse termo, alfa 2 menos 7 alfa mais 10? 0. Então, quando eu pego essa função y igual a e elevado a alfa x com alfa, solução da equação algébrica, e substituo na equação diferencial, vai aparecer esse termo que vai dar 0. E, portanto, vai satisfazer a equação diferencial e a solução da equação diferencial. Está bem concreto esse exemplo que eu fiz? Eu vou melhorar agora tudo isso. Então, é isso que eu estou dizendo quando eu tenho uma raiz, são essas funções que são soluções, e elas são soluções porque quando eu substituo, aparece a equação algébrica com aquele valor no lugar da incógnita. E se ele é solução, isso dá 0, zera tudo. Tudo bem? Só que agora eu já vou enunciar isso de uma maneira mais geral, mais ampla. Porque aí começam a surgir as seguintes perguntas. E se eu tiver uma raiz dupla? Suponha que a equação de ordem 2 aqui tivesse uma raiz, as duas raízes idênticas. Aí não adianta eu fazer e elevado a 2x e e elevado a 2x, porque daí não é base, eu repeti o vetor. Então, tem todo um enunciado para deixar isso bem claro. Então, eu vou agora já colocar o enunciado completo aqui. Parte 1 do meu enunciado. Se alfa é raiz da equação característica com multiplicidade K, então y1 de x igual a e elevado a alfa x,
y2 de x, x e elevado a alfa x, yn de x, igual x yk de x, x elevado a k menos 1 e elevado a alfa x, são K soluções LI linearmente independentes da equação 3 asteriscos. Então, quando você tem uma diferencial de coeficientes constantes, homogênea, você resolve a equação característica, acha soluções com multiplicidade. Eu ainda esqueci de escrever uma coisa. Alfa é raiz real, porque para raiz complexa é diferente. Você resolve a equação característica, acha uma raiz real de multiplicidade x, multiplicidade k. Você obtém k soluções ali. São as exponenciais de alfa x vezes primeiro 1, depois vezes x, até x elevado a k menos 1. Isso gera soluções LI da equação diferencial. E, portanto, gera uma base. Entenderam o exemplo real? O exemplo complexo é igual, só que é um pouco estranho. Depende de vocês saberem ou não uma certa fórmula, que mais tarde eu volto a falar dela. Suponha que alfa é uma raiz complexa, quer dizer que alfa é A mais BI, raiz complexa da equação algébrica. Aí, sim, E elevado a alfa x é solução. Mas o que é E elevado a A mais BIx? Vocês conhecem uma fórmula para isso? Parece seno e cosseno. Então, o que eu vou usar aqui é que vou enunciar assim, quando alfa, A mais BI é raiz, então eu vou ter as seguintes soluções. E elevado a AX cosseno de BX e E elevado a AX seno de BX. Quando a raiz é complexa, A mais BI, eu tenho duas soluções LI. Uma que é E elevado a AX cosseno de BX e a outra é E elevado a AX seno de BX. São duas soluções LI da equação original. E por que uma raiz complexa fornece duas soluções LI? Porque uma raiz complexa, na verdade, fornece duas raízes. Quando você tem uma raiz complexa de uma equação algébrica, você, na verdade, tem duas. Ela e a conjugada. E aí elas duas fornecem duas soluções. O caso real, que significa que o B é zero, porque é uma só raiz real, então o cosseno de BX fica 1, e o seno de BX fica 0. Essa some e essa fica E elevado a x. Aí fica uma única solução, que é o E elevado a x. Recai no caso anterior. Mas então agora eu vou enunciar a parte quando as raízes são complexas. O que acontece se alfa igual a A mais BI é raiz complexa da equação característica com multiplicidade K. Multiplicidade K. Bom, é necessário dizer que se A mais BI é raiz complexa com multiplicidade K, A mais ou menos BI também é raiz complexa com multiplicidade K, porque as raízes complexas vêm aos conjugados, aos pares de conjugadas, quando a gente resolve uma equação algébrica, então era desnecessário dizer isso. Mas quando isso ocorre, então eu tenho as seguintes funções. y1 de x igual E elevado a x, cosseno de bx, y2 de x,
x elevado a ax cosseno de bx, reticências, yk de x, x elevado a k menos 1, e elevado a ax cosseno de bx. Eu já obtive k soluções LI, todas com cosseno, mas tem mais. Tem yk mais 1, e elevado a ax seno de bx, yk mais 2, x elevado a ax seno de bx, reticências, até y2k de x, x elevado a k menos 1, e elevado a ax seno de bx. Esse monte de funções são 2k soluções LI da equação 3 estrelas. 3 asteriscos. Moral da história. Equação diferencial linear de coeficiente constante homogênea é um problema de equações algébricas. Você tem que ser hábil em resolver as equações algébricas e achar todas as raízes reais e complexas com todas as suas multiplicidades. Uma vez feito isso, você resolveu, você achou a base das soluções. Isso fez sentido, turma? Vamos ver exemplos numéricos para ver se fez sentido mesmo? E todos esses casos ocorrendo em exemplos numéricos para termos certeza que nós estamos entendendo o que nós estamos falando? Primeiro exemplo. Terceira derivada menos 7 vezes a segunda derivada mais 15 vezes a primeira derivada menos 9 vezes a função igual a zero. Isso é uma equação diferencial, ela é linear, ela é de coeficientes constantes, porque são aqueles números 1, menos 7, 15, menos 9, que são constantes. O caso geral ali eu teria funções de x, nesse caso eu tenho números constantes, e está igualado a zero, ela é homogênea. Então, como que eu resolvo esse caso? Eu resolvo a equação característica. O que é a equação característica? Então, eu vou chamar essa equação aqui de uma estrelinha. A equação característica é uma equação algébrica. É a equação lambda ao cubo menos 7 lambda ao quadrado mais 15 lambda menos 9 igual a zero. Como é que você resolve equações algébricas? Existem alguns métodos que vocês aprendem desde o ensino médio e tem métodos que vocês aprenderam na universidade. Por exemplo, esse aqui. Quando eu tenho essa situação, esse coeficiente é 1, eu tenho uma lista de candidatos de soluções que são os divisores do coeficiente independente. Então, a primeira coisa aqui, tem uma lista de candidatos a soluções inteiras. Mais e menos 1, mais e menos 3, mais e menos 9. É o primeiro conjunto de testes para fazer. 1 é solução. É fácil ver que 1 é solução. Porque quando você coloca aqui lambda igual a 1, fica 1 menos 7 mais 15 menos 9. 1 e 15 somam 16, menos 7 e menos 9 somam menos 16. Se cancelam, 1 é solução. Então, lambda igual a 1 é solução. Isso é uma coisa que a gente fazia já lá no ensino médio, chamava busca de soluções inteiras, teste de soluções inteiras. Verificar se a equação tem solução inteira, ela tem que ser um divisor do termo independente, quando esse coeficiente é 1. Quando você tem uma solução, qual é a outra técnica também do ensino médio? Abaixar a ordem da equação.
você sabe que esse polinômio é divisível por lambda menos 1. E aí você coloca lambda menos 1 em evidência e vê qual é o polinômio de grau 2 que sobra. Tem uma série de algoritmos para fazer isso, que são estudados no ensino médio. Tem um algoritmo que é o algoritmo de Briot-Ruffini, que é muito estudado na matemática do ensino médio. Você coloca os coeficientes aqui, 1, menos 7, 15, menos 9. Coloca a raiz que você achou aqui, 1. Lembram desse algoritmo? Aí você começa abaixando esse primeiro coeficiente, 1. 1 vezes 1, que dá 1, soma com esse menos 7, dá menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6, soma com esse 15, dá mais 9. 1 com esse 9 dá 9, com esse menos 9 dá 0. Se você não errou em nenhuma conta, tem que dar 0 aqui, que é o resto da divisão. Isso é o chamado algoritmo de Briot-Ruffini. E aí, a minha equação recai numa equação de ordem 2, que é a equação lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 9 igual a 0. Essa agora é uma equação de grau 2. Vocês também sabem resolver. Tudo isso é matemática de ensino médio, equações algébricas. Pode resolver com soma e produto, pode resolver por qualquer método. Tem o delta. (36 menos 36, que dá 0. Então, lambda é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Certo? Como delta é 0, as raízes ficam menos b mais 6, menos 6, sobre 2a, que é 2, raiz 3 com multiplicidade 2. 3 é raiz com multiplicidade 2. Quando o delta é 0, quando o discriminante é 0, a raiz que você obtém tem multiplicidade 2. Tá certo? Estão lembrados disso tudo? Não é a nossa intenção, mas o que isso aqui tudo diz é que este polinômio que está aqui, a base teórica disso tudo, é dizer que esse polinômio lambda ao cubo menos 7 lambda ao quadrado mais 15 lambda menos 9, ele se fatora como lambda menos 1, lambda menos 3 ao quadrado. Lambda é raiz com multiplicidade 1 e 3 é raiz com multiplicidade 2. Não é esse o nosso foco, mas isso tudo é verdade. De posse das raízes e suas multiplicidades, eu consigo escrever uma base para o espaço das soluções. Então, quem é a base do espaço das soluções daquela equação 1 asterisco? A base é e elevado a x, e elevado a 3x e x e elevado a 3x. Sendo que essas potências de x aparecem na frente da exponencial, começando sem aparecer, até com potência multiplicidade menos 1. Como o 3 tem a multiplicidade 2, aparece x elevado a 1 vezes e elevado a 3x. K é a multiplicidade e alfa é o valor da raiz. O alfa é 3 e o K é 2. Da equação original. Y igual uma constante C1 e elevado a x, mais uma constante C2 e elevado a 3x, mais uma constante C3 x e elevado a 3x, com estas constantes C1, C2, C3, percorrendo R livremente. Então, veja, aqui tem um mais, mudei de linha, mais. Qual é a dimensão do espaço das soluções? É 3. Quantas
Combinações lineares com quantos coeficientes livres em R? 3. C1, C2, C3. Para cada terna de coeficientes C1, C2, C3, você tem uma particular função que é a solução daquela equação diferencial. Então, só para escrever um exemplo numérico aqui, para vocês se lembrarem, o que é uma base, né? Como é que funciona a base de um espaço vetorial? Quer dizer que se eu escrever a função y de x igual 10 elevado a x menos 17x e elevado a 3x, ela é uma solução daquela equação diferencial. Como que eu obtive? Eu fiz C1 igual a 10, C2 igual a 0 e C3 igual a menos 17. E para qualquer escolha de C1, C2, C3, você vai ter vetores que fazem parte desse espaço vetorial. Tem as soluções. O conjunto das soluções, quando você varia os Cs, ele é um conjunto de dimensão 3.